E aí, tudo bom com você? No vídeo de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a introdução da síndrome de burnout dentro do CID, ou seja, da lista de diagnósticos de doenças, e também sobre uma tendência publicada pelo relatório da Euromonitor chamada Renovação da Vida e o que essas duas coisas têm em comum. Não sai daí! Se você não me conhece, eu sou Giovana Bacarin, professora e mentora de profissionais, empresas e startups e autora do livro Empreenda com Menos, Crie sua empresa com menos recursos, riscos e incertezas. E como eu comentei no vídeo de hoje, a gente vai falar então um pouco sobre essa questão da síndrome de burnout entrando dentro do diagnóstico do CID como uma doença ligada ao trabalho, e de uma das 10 tendências para 2022 publicadas pelo relatório da Euromonitor, que é essa tendência chamada renovação da vida. Eu quero fazer uma interface entre as duas coisas. Bom, se você assistiu o vídeo da semana passada, você sabe que esse é um novo formato que eu estou testando aqui no canal para trazer coisas mais do momento e reflexões sobre tendências, sobre o que está acontecendo no mundo. E desde já agradeço as pessoas que deixaram comentários. Perdão, eu pedi para vocês me dizerem o que vocês estão achando desse conteúdo. Então eu agradeço as pessoas que deixaram comentários no último vídeo, no Instagram, que me mandaram mensagem pelo WhatsApp. E peço que vocês continuem me deixando esse feedback aqui embaixo, tá? Sobre esse novo formato. Então vamos lá, eu quero compartilhar minha tela com vocês para mostrar um pouco dessas duas coisas e uma além delas. Então, como a gente está vindo desse tema das tendências, essa é a tendência do relatório da Euromonitor, né? Como eu comentei, é um relatório que tem 10 grandes tendências, mas hoje eu queria falar só dessa aqui. Então, eles estão chamando de a grande renovação da vida e estão falando que ela tem a ver com a paixão e o propósito que impulsionam a ação, dizendo que a pandemia conduziu os consumidores a uma grande renovação da vida, resultando em drásticas mudanças pessoais e um recomeço coletivo em relação aos valores, aos estilos de vida e aos objetivos. Acho que todo mundo sentiu um pouco esse movimento acontecendo, né? E falando que as empresas precisam inovar em bens e serviços e experiências que respondam exatamente a essa questão. E aí eles trazem um segundo slide aqui falando que 4 milhões de estadunidenses, ou seja, né, pessoas dos Estados Unidos, pediram demissão em julho de 2021 e outros 4 milhões em agosto. E que tem a ver com um pouco com essa grande mudança, né? Realmente esse é um movimento que acontece em grandes crises. Eu lembro de um momento anterior em que um movimento muito parecido de propósito aconteceu, que foi na crise de 2007, né, nos Estados Unidos, depois 2008, 2009. Naquela crise eu lembro de ter começado. Inclusive, foi uma época em que eu comecei a aprofundar os meus estudos nessa questão de propósito, significado e tudo isso. E aí agora, com a pandemia, a gente vê uma nova onda, né, aumentando a força dessa questão dentro da gente, né, dessa reflexão. Por quê? Quando a gente vive uma pandemia que coloca a perspectiva existencial tão de cara, né, tão explícita com a gente, perdendo pessoas no nosso entorno, vendo essa impermanência da vida de uma forma tão próxima e tão nua e crua, tão drástica, essa questão vem. Então esse movimento, ele acontece, né? É natural que aconteça esse movimento. E aí eles estão falando que 44% dos profissionais acreditam que suas empresas investirão na saúde e no bem-estar dos funcionários no futuro. E vem essa tendência aqui do apoio no crescimento pessoal dos funcionários. Então, a gente viu algumas iniciativas nessa questão de equilíbrio, bem-estar mental, emocional, saúde mental, surgindo também aí na sequência da pandemia. Inclusive, quando eu dei o curso de tendências de mercado em 2021, que ensina como a gente usa essas tendências no nosso negócio, eu apresentei várias delas, né? Se você tiver curiosidade, o curso, a oficina, está inteirinha gratuita e disponível aqui no canal. Vou deixar o link aqui na descrição. Mas começa a ter essa busca. E aí eles falam aqui, ó, que os downloads de aplicativos de mindfulness, ou seja, de meditação, de atenção plena, como o Calm e o Headspace, aumentaram repentinamente, né?
Algumas marcas, eles trazem aqui 2 exemplos de algumas marcas que já estão trazendo respostas a isso, né? A Zara com roupas ligadas ao trabalho, né? E o Hyatt, a rede de hotéis Hyatt, dizendo que os hotéis também podem ser usados para o trabalho remoto e tal. Iniciativas até meio incipientes do meu ponto de vista, mas ligadas a essa tendência. E aí eles trazem então essa ideia daqui, ó, que os consumidores continuarão a navegar pela turbulência da pandemia, que as empresas que atenderem a essa grande renovação da vida devem ser vistas como parceiras que estão ajudando os consumidores a se ajustarem no seu estilo de vida, né? E a ideia é que elas devem adaptar seu marketing para reconhecer e apoiar as decisões dos consumidores de agir, e que voltar a uma cartilha pré-pandêmica pode não ter o mesmo efeito daqui para frente, né? Os consumidores vão preferir marcas que combinem com o momento. E as empresas precisam oferecer políticas e produtos que agreguem valor e apoiem o crescimento das pessoas, certo? E aí a gente já vai para uma outra tendência. Então, eles estão trazendo essa grande tendência acontecendo. Eu sempre falo para vocês, a tendência ela tem a ver com comportamento, ela tem a ver com nós enquanto seres humanos, com comportamento, com sociedade. Os relatórios, eles trazem isso como uma oportunidade para as empresas, os projetos e as marcas ficarem antenados e alinhados com essas mudanças de comportamento e criarem soluções, campanhas, produtos, serviços que ajudem nisso, né? Mas eu queria trazer isso em conjunto com uma outra coisa que também eu acredito que está relacionada com essa questão. Então vamos fechar esse slide e a gente vai olhar para o segundo comentário que eu fiz, que é o da síndrome de burnout virando uma doença do trabalho oficialmente agora em 2022, né? Ó. Então, a nova classificação da OMS entra em vigor e torna o burnout uma doença ocupacional. Estou trazendo aqui para vocês uma matéria da Exame, que foi publicada no dia 9 de dezembro, depois alterada no dia 14. Depois eu vou deixar aqui o link, mas onde eles estão entrando em vários detalhes aqui sobre esse diagnóstico. E inclusive trazendo aqui, ó, a OMS descreve como um fenômeno ligado ao trabalho, com sensação de esgotamento, cinismo ou sentimentos negativos relacionados ao trabalho e a eficácia profissional reduzida. Bom, em resumo, síndrome de burnout tem a ver com esgotamento total. Eu até tenho um vídeo aqui no canal, que é um dos vídeos mais antigos, eu acho que ele é de 2013, possivelmente, você vai ver que eu tô bem diferente, mas que eu tô falando sobre síndrome de burnout. Inclusive, para quem ficar na dúvida, a pronúncia é essa, tá? Burnout é uma palavra que vem do inglês e quer dizer queimado mesmo. Sabe quando a vela apaga? Burn, queimar, out, né? Terminado. Então, é queimado mesmo. Tem gente que acha que é francesa, né, a palavra. E quer dizer exatamente esse esgotamento, essa exaustão absoluta. E acontece muito neste contexto do trabalho, né? Eles, inclusive, tratam de uma série de profissões que correm mais riscos disso acontecer. Por que eu estou trazendo essas duas coisas ligadas? Porque o burnout, ele tem a ver, sim, com questões da empresa, né, da organização, que levam o funcionário realmente ao limite, né, que levam essas pessoas ao limite. Inclusive, de forma bem interessante, o pessoal do Porta dos Fundos, aqui, ó, publicou ontem, tá vendo? Hoje nós estamos no dia 21 de janeiro, há um dia, então, eles publicaram essa sketch aqui chamada Funcionário do Ano, que é uma sketch exatamente disso, né, os grandes elogios ao funcionário do ano. Eu não vou contar o final, mas dá uma assistida, porque é o suprassumo do burnout, né? Então, por que eu estou trazendo essas duas coisas juntas? Vamos fechar a tela para a gente fazer uma reflexão aqui. Eu estou trazendo as duas coisas juntas exatamente porque muitas vezes elas são dois lados da mesma moeda. E a gente precisa ter cuidado com iniciativas de marketing ou de empresas que entrem nessa sequência dessa tendência de consumo, da renovação da vida, trazendo essa questão do equilíbrio, do bem-estar em ferramentas de marketing, mas vamos ficar de olho, gente, que essas iniciativas precisam ser verdadeiras.
elas precisam ser reais, alinhadas na empresa. Não basta você fazer uma estratégia de marketing neste sentido, ao mesmo tempo enquanto você tem funcionários aqui no back office, aqui atrás, sendo afastados por burnout. Que isso acontece muito. Quando a gente na organização tem um departamento de marketing que está atento, tá, ao mercado, às tendências de consumo e acaba criando estratégias de comunicação que vão nesse sentido, e a gente tem outros aspectos da organização trabalhando com empregos, com subempregos em algumas pessoas, em algumas áreas da produção, trabalhando com condições insalubres de trabalho, com pressões, com metas, com assédio moral, enfim, todo tipo de comportamento negativo que pode acabar contribuindo, inclusive, a levar uma pessoa ao burnout, e isso acontecendo do lado da empresa enquanto eu tenho ali uma campanha de marketing bonitinha, tá? Que tá ajudando as pessoas a serem sua melhor versão, a, né, estarem mais no presente e toda essa conversa. Então, o que eu quero falar para vocês sim, vamos trabalhar nesse sentido, vamos fazer iniciativas em nossas marcas nesse sentido. Mas antes de fazer uma campanha de marketing, vamos olhar para ver se a empresa como um todo está alinhada com essa tendência. Se a empresa como um todo está alinhada com uma cultura de bem-estar, de equilíbrio nas pessoas. Isso é muito mais importante do que uma campanha de marketing que venha aí só a fazer propaganda, ok? Então foi por isso que eu quis trazer essa tendência aqui de forma isolada e fazer um casamento com essa novidade aí do diagnóstico do burnout entrando aí no CID-11, né? Se você for diagnosticado, inclusive com isso, pode gerar desdobramentos sérios para a organização, né? Então, são duas coisas importantes da gente olhar. E é claro que se você está em uma organização que é dessa forma, talvez você precise rever realmente se é a melhor coisa. E eu acho que a perspectiva existencial, como eu comentei, que acaba ficando mais forte em momentos como esse da pandemia, ela é sempre relevante. Afinal, a nossa vida é essa aqui e o que a gente vai fazer com ela, como a gente responde ao que ela nos apresenta, está na nossa mão. É claro que existem situações em que eu estou ali precisando pagar as contas, em que eu preciso, né, manter a luz acesa e a comida na mesa, tá? Eu não estou falando dessa questão, eu entendo isso, mas existem momentos em que você está numa situação em que você pode fazer alguma escolha, ou alguma movimentação, ou começar a se preparar, certo? Porque se a gente está num lugar extremamente negativo para nós mesmos, talvez em algum momento a corda estoure. Então, talvez a gente possa se preparar para tentar criar um direcionamento diferente antes que isso aconteça. Como sempre, quero saber o que você acha desse conteúdo. Deixa o seu comentário aqui embaixo, eu leio cada um deles. Me fala ainda o que você está achando desse formato, né? Desse formato semanal aí para a gente trocar uma ideia sobre os assuntos do momento. E se você tem interesse em fazer uma revisão da sua carreira, também saiba que eu tenho uma mentoria chamada Conecta, eu tenho ela para empreendedores, mas eu tenho o Conecta Carreiras, né? Tenho algumas pessoas passando por esse processo comigo agora, que é uma mentoria para a gente fazer todo um alinhamento, uma revisão das suas escolhas para você direcionar corretamente a sua carreira para o futuro. Se você ainda não está inscrito no canal, se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho para receber a notificação dos próximos conteúdos. Por enquanto é isso. Na quinta-feira tem aula rápida nova aqui no canal e eu espero ouvir o seu comentário. Um beijo grande e até a próxima semana.